Oi, eu sou Gustavo Cunha e eu e você estamos sentindo um tremor na força. O filme Star Wars New Jedi Order, aquele que traria a Rey como mestre Jedi 15 anos após a esculhambação Skywalker, tá preso num cinturão de asteroides criativo e logístico que, somado ao recente veto da Disney ao projeto do Adam Driver como Ben Solo, pinta um cenário bastante claro, né? A Lucasfilm parece estar discretamente puxando o freio de mão nas continuações diretas da infame trilogia sequel e virando mancha ali de forma suave para dois rumos mais seguros, o Mandoverso e as eras históricas do passado da galáxia. Mas vamos por partes, começando com o filme da Rey, a Nova Ordem Jedi, que seria o episódio 10 dos filmes do cinema, né? O filme foi anunciado na Star Wars Celebration em 2023 e continuaria a história da Rey 15 anos no futuro, construindo uma nova Ordem Jedi. Esse projeto rapidamente se tornou um símbolo da instabilidade criativa da Lucasfilm, né? Passando por uma notória porta giratória de roteiristas, né? Inicialmente tinha o Damon Lindelof, de Lost e Watchmen, e o Justin Britt Gibson, né, que foram contratados, mas eles deixaram o projeto, né? O Lindelof até mais tarde revelou numa entrevista à Esquire que ele foi gentilmente convidado a se retirar. Em seguida teve o Steven Knight, de Peaky Blinders, né, que foi contratado, mas também acabou deixando o projeto, aumentando as preocupações de que o filme estivesse fazendo água. Essa constante troca de equipes criativas sugere profundas divergências sobre a direção da história, um problema que tem atormentado a Lucasfilm na era pós-George Lucas, né? Quer dizer, não tem ninguém segurando o leme dessa barca. Além disso, a agenda lotada da Daisy Ridley com outros projetos como Kill Bee dificulta o cronograma de produção, e nós também temos uma nova trilogia sendo trabalhada pelo Simon Kinberg, né, o co-criador da série Rebels. Ele assinou um contrato com a Lucasfilm para produzir uma nova trilogia, velho, e parece ser uma trilogia importante, porque de acordo com a presidente da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, essa vai ser a nova saga que nos levará para o futuro. Vindo dessa senhora, isso me dá 3 tipos de medo. Assim, e eu também não vou mencionar o silêncio sepulcral sobre o projeto do filme da Rey durante a Star Wars Celebration agora de 2025, né, que aconteceu em Tóquio. Nenhuma informação, meu velho, nenhum logo, nenhuma data, nenhuma palavra. Foi como se esse projeto simplesmente não existisse. Todo esse assunto voltou para a roda por conta da declaração recente do Adam Driver, que interpretou Kylo Ren na trilogia sequel, de que um filme do personagem dele teria sido sumariamente limado pela Disney. Sim, cara, o próprio Adam Driver revelou que ele passou 2 anos desenvolvendo com ninguém menos do que o Steven Soderbergh, um longa pós a esculhambação Skywalker, né, que seria chamado de A Caçada a Ben Solo. A Lucasfilm adorou a ideia então subiu ali pro Bob Iger, o CEO da Disney, e foi morta ali a pedradas. Bob Iger simplesmente não conseguia ver como Ben Solo poderia estar vivo, graças ao bom Deus, cara. Você sabe que normalmente eu sou um crítico dos engravatados chefões de estúdios, que na maioria das vezes não entendem nada sobre contar histórias, mas nesse caso eu tô do lado deles, cara. É simplesmente inconcebível que a chefe da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, não consiga enxergar como esse filme ia ser outro tiro no pé de Star Wars. Kylo Ren morreu no final do último filme, cara. Trazer ele de volta ia ser como fazer uma versão 2.0 daquele meme. De alguma forma, Palpatine retornou, né? Que é um dos momentos mais embaraçosos da história do cinema. É claro que a recepção mista da trilogia sequel é o fator importante nessa decisão, né? A falta de um plano coeso, com cada filme parecendo reagir ou tentar desfazer elementos do filme anterior, resultou numa narrativa totalmente desconexa, uma coisa horrorosa. O tratamento dos personagens originais, especialmente o Luke Skywalker em Os Últimos Jedi, alienou uma parte considerável da base de fãs original. Aquilo foi uma cuspida na cara dos fãs da trilogia original. Pelo menos o Dave Filoni conseguiu nos dar um gostinho daquilo que todos os fãs esperavam pro futuro do Luke Skywalker. Mas o Bob Iger viu que essa ideia toda era um terreno pantanoso e resolveu não arriscar milhões de dólares da firma nesse projeto. Contudo, o ponto de virada para a estratégia cinematográfica da Disney foi o fracasso de bilheteria de Solo, uma história Star Wars, em 2018. Você lembra desse filme, cara? Ele foi lançado apenas 5 meses após o nefasto Os Últimos Jedi, aquela abominação, e sofreu com uma produção extremamente conturbada, que viu a substituição dos diretores Phil Lord e Chris Miller pelo Ron Howard no meio das filmagens, e um marketing que foi considerado insuficiente. Então Solo se tornou o primeiro filme da franquia a ser um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas 393 milhões de dólares globalmente. Então esse resultado ensinou a Disney uma lição cara e deixou o Mickey extremamente cauteloso com seus investimentos cinematográficos em Star Wars, levando ao cancelamento de vários spin-offs e também essa atual paralisia criativa.
Diante desse cenário, a Lucasfilm encontrou um porto seguro, velho, o Mandoverso. Iniciado ali com o Mandaloriano, a série não apenas foi crucial para o lançamento do Disney Plus, mas se tornou um fenômeno cultural, né, em grande parte graças ao Grogu, o bebê Yoda, né? A série se estabeleceu como a única marca forte de Star Wars no momento, superando outras produções em termos de audiência e de relevância. O sucesso é tão grande que a história vai pular agora para os cinemas, com o filme O Mandaloriano e Grogu em 2026. Particularmente, velho, eu fico um pouco receoso de ver esses personagens do streaming pulando pro cinema. Eu considero uma aposta arriscada. Mas além do Mandoverso, a Lucasfilm aposta em duas outras frentes para se distanciar da saga da Rey Skywalker, né? Em primeiro lugar, eles vão se virar para o passado distante. O filme O Alvorecer dos Jedi, do James Mangold, né, é talvez o projeto mais ambicioso nesse sentido. Ele é descrito como um épico bíblico, né? Vai ser ambientado 25 mil anos no passado, explorando a origem dos primeiros usuários da Força. Então isso oferece uma tela em branco, livre de qualquer bagagem canônica, né, permitindo total liberdade criativa. E em segundo lugar, nós temos essa nova saga, a trilogia do Simon Kinberg, que é uma outra aposta para o futuro. Embora inicialmente tenha havido relatos conflitantes, né, sobre isso ser uma continuação direta do episódio 9, né, os episódios 10, 11 e 12, fontes da Lucasfilm esclareceram que a intenção é começar uma nova saga com novos personagens, evitando os problemas da era sequel. Infelizmente, ao contrário do que eu gostaria, não existe a possibilidade de simplesmente transformar a trilogia sequel, esse desastre, em Legend, né? Uma história que se passa numa outra linha do tempo, que a gente poderia chamar de a linha do tempo Abrams, por conta do JJ Abrams, né? Que deveria ter cuidado dessa trilogia e não cuidou. Star Trek tem a linha do tempo Kelvin, que engloba os novos filmes do cinema, enquanto que a linha do tempo original segue sendo desenvolvida com histórias como o excelente Brave New Worlds no streaming. Então, Star Wars também poderia ter uma linha do tempo alternativa, né, para que os eventos do Mandoverso pudessem seguir construindo um futuro mais adequado e brilhante. Quer dizer, na hora de transformar Herdeiro do Império, o Galen Marek de The Force Unleashed, a Mara Jade e a história de The Old Republic em Legends, eles não tiveram problema nenhum, né, mas tudo bem, cara, eu não vou me exaltar. Foi o que a psicóloga falou, cara. São só filmes, são só filmes. Voltando ao fio da meada, já que os eventos da trilogia sequel não vão ser apagados, os caras estão passando para outros filmes que podem se passar nessa época, e o maior exemplo disso é o filme Star Wars Starfighter, do diretor Shawn Levy, estrelado pelo Ryan Gosling e marcado para 2027, né, que foi pensado como um Top Gun espacial com novos personagens e um clima de recomeço. A história vai se passar entre 5 e 6 anos após os eventos de A Esculhambação Skywalker. Então é outro indicativo de que se a gente vai ficar mesmo com esse futuro, pelo menos vai ser com novas peças, né? Não com remendos diretos lá da trilogia sequel. E já que nós falamos em Star Wars Starfighter, você talvez esteja se perguntando, opa, mas esse aí não era o projeto que a diretora Patty Jenkins tinha pro filme de Rogue Squadron? Ah, pois é, gafanhoto. É claro que a Lucasfilm não falou nada oficialmente sobre isso, mas me parece que eles estão pegando a ideia da Patty Jenkins, que ia trazer uma história se passando nos tempos da trilogia original, e estão adaptando isso para a linha do tempo sequel, só para dizer que ela ainda tá valendo. Certo? Contanto que seja um filme bacana, por mim, tudo bem. Embora eu certamente fosse preferir um filme de Rogue Squadron com X-Wings rebeldes lutando contra TIE Fighters imperiais. Sendo assim, gafanhoto, se eu tivesse que cravar o nosso mapa estelar de 2026 a 2028 pelo menos, seria isso. Eles vão colocar o Mandoverso na telona para ver o apetite do público no cinema. Se der certo, eles vão seguir por esse caminho. Vão também empurrar o James Mangold para construir ali um velho testamento de Star Wars e vão aos poucos testar histórias independentes na linha do tempo sequel para ver o que acontece. Para quem esperava ali a continuação das histórias da Rey, do Finn e do Poe, o futuro se tornou um limbo de incerteza. Para a franquia, porém, esse é um período de recuo estratégico, uma tentativa de se reinventar e reconquistar a confiança de uma galáxia inteira de fãs que foi dividida. No fim do dia, é simples. Quando há um abalo na força, você volta às raízes, como deve ser. Antes de terminar, eu só queria lembrar você que agora no sábado, dia 8 de novembro, eu vou estar no evento PCG Geek Festival em Piracicaba. Vai ser demais, cara, porque o evento vai ter experiências incríveis como escape room, sala de mistério, games, jogos de tabuleiro, quadrinhos e mangás, além da venda de artigos do universo nerd, de ativações de desenhos e várias outras atrações. Vai ser uma oportunidade incrível pra gente se encontrar ao vivo e conversar sobre o multiverso da cultura pop, heróis e tudo mais que a gente ama nesse mundo geek. Então, se você mora perto de Piracicaba, cara, você também tá convidado, certo?
pessoal de Limeira, Americana, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara do Oeste. Eu vou estar esperando todo mundo em Piracicaba nesse sábado pra gente poder finalmente conversar, certo? Eles inclusive me deram um cupom de desconto 50%. Você entra no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, aplica o meu cupom PCSGeek-50 e paga só metade do valor do ingresso. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Não esquece, cara, é agora sábado, dia 8 de novembro, no PCSG Geek Festival em Piracicaba. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.